Os irmãos, amém? Prazer sempre estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, né? Tem o pastor Flávio aí que já é um amigo de um tempo, andamos mais junto agora, a segunda-feira, ele tem que me aguentar, nem que for online. Mas é muito bom estar aqui, vendo novamente os irmãos, né? Podendo ver, obrigado, uma aguinha, né? Geralmente eu carrego um galãozão de água, aí às vezes quando eu vou pregar não dá para ficar trazendo aqui, então, senão eu tomo só Coca-Cola, então tem que trazer água. Mas sem demorar muito, vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria que você... minha esposa está aqui, linda, maravilhosa, está ali. Uhul! Saranhê, quem não sabe é em coreano, né? Eu te amo. Se fosse mais formal, a senhora me dá, né? A senhora me dá. Mas como eu sou o chefe da casa, ela que fala isso para mim, né? Estou aprendendo, né? Minha filha está no meio dos coreanos, então já acaba... Abra comigo a sua Bíblia por um instante. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 10. De 10 a 17. Deus tem falado muito comigo através dessa passagem, já preguei algumas vezes, mas eu não me lembro se eu já preguei alguma vez aqui, um tempo passado, eu acho que não, mas se eu preguei, ela vai ter uma direção diferente nessa noite. Então o texto diz assim, podem acompanhar aqui, eu vou acompanhar no meu celular. Então, certo sábado, 13:10 de Lucas, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhes disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que se deve trabalhar, venho para ser curado nesses dias e não no sábado." O Senhor lhe respondeu: "Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia?" Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Agora é contigo. Usa-me como nós cantamos aqui. Usa-me conforme tu queres e conforme tenho pedido a ti, Pai. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Então, uma história já bem conhecida de todos nós, né? Mas o que a gente vê aqui, infelizmente, que muitas pessoas estão dentro das igrejas, eu não estou falando dessa igreja, mas das igrejas, por muitos e longos anos e continuam doentes, seja espiritualmente, sejam fisicamente ou sejam emocionalmente, estão vivendo como escravos ainda. Então o preço já foi pago. Jesus lá, quando estava na cruz do Calvário, ele disse, né, que está consumado. Tudo que ele poderia ter feito para nos salvar, nos curar, nos libertar, ele já fez. Assim como no Antigo Testamento, para que eles pudessem ser salvos ou curados, eles tinham que olhar para a promessa que Jesus, que o Salvador viria, o Messias viria. Então, pela fé, eles faziam todos aqueles rituais, todas aquelas cerimônias para obter, né, a salvação. Claro que aguardariam a vinda de Jesus. E hoje nós, no Novo Testamento, né, hoje na Nova Aliança, nós olhamos para trás por aquilo que Jesus já fez por nós, e nisso nós andamos a partir da cruz de Cristo. Há ainda gente que fica falando, né, que Jesus, o próprio apóstolo Paulo falou, né, eu já fui crucificado com Cristo, né, Cristo já pagou o preço pela nossa salvação, nossa liberdade. Hoje somos livres, somos salvos, enquanto estivermos com Jesus estamos salvos, amém? Né?
Não é salvo para sempre, mas se eu estou em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que fez tudo novo. E quando se fala esse texto de nova criatura, a palavra no original grego significa protótipos. Não é algo melhorado. Você em Cristo Jesus não é alguém que foi reformado. Não foi alguém que foi pintado, mexeu ali, fez uma paredinha a mais. Nós não somos melhorados. Quando nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Somos um protótipo, algo que ainda não existe igual. Igual a você, só você mesmo. Temos a nossa identidade em Cristo. Cada um de nós, com as suas características, suas habilidades, suas aptidões, seus dons espirituais, os dons que Deus nos deu. Por isso que eu falo os nossos dons, porque Ele nos deu para a gente usar. Então, o preço foi pago, todos os requisitos legais foram preenchidos, em Cristo fomos libertos para sempre. Nós não somos mais escravos dos pecados. Nosso passado, nossa culpa, nós não somos mais escravos das culpas do nosso passado. O passado deve ficar para trás. Você tem que dar tchauzinho para o seu passado. Ele serve como referência, mas ele não serve mais para você viver nele. Quem vive de passado é o museu. Está vendo? Então, é só para referência. Olha, isso existia naquele tempo, mas agora é tudo novo. Não somos mais escravos de culpa ou de qualquer coisa. No entanto, ainda há pessoas dentro das igrejas vivendo um cativeiro, porque não aceitaram a liberdade disponível através de Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouquinho dessa mulher e trazer para os nossos dias hoje, né? Penso assim, essa mulher, ela sofreu um tormento. Você vai ver o versículo 11 e o versículo 16. O tormento que ela sofreu, diz que um espírito mantinha ela doente, e ela andava encurvada, que forma alguma podia se endireitar. E de versículo 16 diz que o Satanás mantinha ela preso, 18 anos, né? Aquilo prendia ela. Então, eu entendo que há enfermidades que são espirituais. Eu entendo que há enfermidades que são do corpo, desgaste, mau uso, fruto de vícios, você praticar alguma coisa errada, usar o teu corpo de maneira errada, vai trazer também doenças, e que o inimigo pode usar uma doença física para também oprimir naquela área. Então ele é aproveitador. Eu não quero dar muito ibope para ele, mas é só para você entender. Então há também enfermidades físicas que comprometem o nosso emocional. Nós somos corpo, alma e espírito, essa tridimensionalidade. Falei difícil agora, hein? Essas três dimensões do nosso ser. Então, um pode afetar o outro. Então, às vezes, uma enfermidade física, o inimigo pode aproveitar daquilo, como essa mulher, ela era afligida, algumas versões falam possuída, mas eu entendo que ela não estava possuída, senão ela tinha tido um processo de libertação aqui. Então, algumas versões bíblicas, elas não traduzem da maneira correta, né? Existe uma diluição em algumas versões, mas aqui fala que um espírito a oprimia. Opressão é do lado de fora, possessão é do lado de dentro. E essa mulher, ela estava oprimida, era uma influência externa que fazia com que ela andasse ou estivesse encurvada. Então, aí dá a entender que é algo espiritual que feriu ela no emocional, no corpo físico, e isso trazia problemas emocionais. Então essa mulher sofria uma dor física severa. Imagina você encurvado por tanto tempo, isso vai te trazer dores nas costas, enfim. Ela era impedida de olhar para cima. Infelizmente, temos encontrado muitos cristãos que têm estado nesse estado espiritual, que não podem olhar para cima. E quando eu falo olhar para cima, é no sentido espiritual, de você se conectar com Deus, de você estar tão preso, tão amarrado, às vezes, não falo vocês, tá? Quando eu falo vocês, é uma hipótese. Quando as pessoas estão tão oprimidas que elas não conseguem nem contemplar a glória de Deus, não conseguem se libertar na hora do louvor, da palavra, da oração.
E essa mulher, então, ela foi afetada fisicamente. Essa mulher, ela foi atacada espiritualmente. Diz a Bíblia que ela era israelita. No entanto, ela estava debaixo de ataque do inimigo. Satanás afligia ela. Ela estava oprimida por um demônio. Olha só, 18 anos indo na sinagoga. Sinagoga, para quem ainda não teve a possibilidade de entender ou ler sobre, quando eles voltaram, eles não tinham mais templo, né? Os judeus eles reconstruíram um templo, mas ficava muito distante para ir. Às vezes era 100 quilômetros, 180 quilômetros para ir ao templo. Imagina sair de uma região até Jerusalém para poder cultuar o Senhor. E o que eles criaram então? Lugares onde eles cultuavam. Então eles iam uma vez por ano, mas na sinagoga eles poderiam todos os sábados estar reunidos, lendo a Bíblia, lendo a Torá, né, a lei, os livros da lei, e também ali orando, enfim, fazendo o que os judeus fazem até hoje. Então a sinagoga era esse lugar onde essa mulher estava indo por 18 anos. Se você calcular, todo sábado, uma vez por semana, durante 18 anos, dá quase 1000 cultos ela participou. E ela estava oprimida todo esse tempo. Mas graças a Deus que Jesus entrou nessa sinagoga. O que eu quero destacar aqui, irmãos, que a presença de Jesus, e a gente sabe que a presença de Jesus hoje está aqui, através do Espírito Santo, né? Que Jesus está lá, à destra de Deus. Deus está lá, sentado no trono, Jesus está ao seu lado, e quem está aqui trabalhando na igreja é a pessoa do Espírito Santo. A gente tem que entender, a gente fala Jesus sim, é na pessoa, mas é o Espírito Santo que está agindo na igreja. Ele que concede dons, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e assim por diante. Então, graças a Deus que Jesus, enquanto estava no seu ministério terreno, ele entrou nessa sinagoga, mudou a vida daquela mulher. E eu espero, eu tenho falado isso lá em Ribeirão, onde eu preguei essa palavra, eu falo que nós devemos cultivar a presença de Deus nos nossos cultos, nas nossas reuniões, porque senão, irmãos, nós nos reunirmos aqui, ou lá na sede em Ribeirão, ou aonde você estiver congregando, se Jesus não estiver lá, se Deus não estiver presente, é apenas uma reunião social, é apenas um clube. As pessoas vão lá, conversam, dão risada e vão para casa, e nada acontece. Um momento de alegria, um momento de cantar uma música. Mas quando Deus está presente, irmão, a cura, a libertação, a renovação, a poder, a dons fluindo, a alegria que ninguém pode dar. E essa mulher, ela estava espiritualmente atacada. E às vezes, né, crentes podem estar sob o ataque do inimigo. E ele vai procurar maneiras de impedir-nos de ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso muita gente é machucada quando é criança, porque o diabo já sabe a potência que você vai ser na mão de Deus. Ele machuca e fere crianças, para que quando crescerem, elas não acessem a presença de Deus. Por isso que o diabo é furioso com as crianças. Ele quer matar, entre aspas, no ninho já, para que naquela criança não se torne, né, um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher de Deus, poderoso em obras, poderoso no fluir do Espírito Santo. Então, ele vai procurar maneiras de atingir. O que ele tem, às vezes, prendido? Qual a maneira que o diabo tem prendido a sua vida? Será que é no pecado? Será que é uma amargura, uma tentação, um ódio, uma falta de perdão? Será que é uma culpa? Tem gente vivendo debaixo de culpa. Jesus já diz a palavra do Senhor que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo é mentiroso. Quando você acredita numa mentira, você empodera o mentiroso. Por isso que você tem que saber a verdade de Deus e declarar ela sobre a sua vida e rejeitar qualquer tipo de mentira. Quando vier uma mentira do diabo, você, em nome de Jesus, eu rejeito essa mentira, e porque está escrito ao meu respeito na palavra do Senhor, diz que eu sou justificado, fui perdoado. Jesus riscou
a cédula de dívida que era contra a minha pessoa. Está lá no livro de Colossenses, pode ler lá. Então, muitas pessoas estão debaixo de culpa, de vício, de luxúria, de inveja, de ganância, de religiosidade. Religioso é aquela pessoa que cumpre tabelinha. Só cumpre. Mas cadê Deus? Não experimenta Deus. Você sabe que uma coisa que nos afasta de Deus, às vezes, é a obra de Deus? Calma, gente, calma, pastor, não vou expulsar ninguém da igreja. Então não tem. Não, porque a gente fica tão preso em fazer as coisas para Deus que a gente esquece do próprio Deus, de fazer para Ele, com Ele, não fazer por fazer. Então sirva a Deus, venha no culto, mas esteja com o Senhor. Muita gente debaixo de medo, de preocupação, até mesmo coisas boas da vida podem ser usadas pelo inimigo para nos prender, para nos dificultar, para devastar a nossa vida. Ela foi atacada fisicamente, ela foi atacada espiritualmente e ela foi atacada socialmente. Imagina a mulher naquela época. A mulher não tinha valor. E uma mulher ainda encurvada, aonde ela servia às vezes de chacota. Você pensa que é só agora que as pessoas tiram sarro, tudo vira meme? Não. Naquele tempo, imagina, olhar para aquela mulher, as crianças tentando imitar ela, curvada. Ah, lá vem a mulher tortinha. Imagina. Estou só aqui, só para vocês entenderem, não vou entrar fundo nesse. Imagina, ela era uma mulher indesejada, ridicularizada, mal amada, abandonada. Ela conhecia a dor da rejeição. Olha, uma das maiores dores que deve ter é a rejeição, quando você não é aceito, quando as pessoas não te querem perto, você se sente abandonado. Sei que a dor física dói, mas imagina a dor na alma. E muitos, você ou alguém aqui pode estar nessa situação, pode estar sentindo essa dor hoje. Alguns de vocês podem estar dessa maneira. Não permita que a rejeição se torne uma amargura. Jesus falou da raiz de amargura que vai brotando, vai enraizando, vai espalhando, vai crescendo dentro de nós e vai trazendo doenças físicas dentro de nós. A amargura, pode ver pessoas muito amargas. Geralmente elas desenvolvem várias. É só pesquisar. Os médicos aí que são ateus, eles vão falar. Você pergunta para um médico: a pessoa muito amargurada, o que gera nela? Ele vai falar vários problemas. Problemas estomacais, problemas de até câncer. Mas por tudo isso que ela sofria, ela ia à sinagoga sábado após sábado, durante 18 anos. Ela participou de quase 1000 reuniões, dá 900 e alguma coisa. Mesmo enferma, ainda ela acreditava em Deus. Ela ainda orava a Deus. Ela ainda permanecia fiel a Deus. Ela ia todo sábado, porque eles eram judeus, no culto ao Senhor. É um lado bom dela, né? Não é só coisa ruim dela. Mas olha só, ela perseverava mesmo estando doente, mesmo oprimida. Muitos, por causa de uma dor de cabeça, não vêm à igreja. Muitos, por qualquer coisinha, deixam de ir à igreja. Ela estava encurvada, mas ela entrava na casa de Deus para adorar. Ela persistiu em fé, mesmo quando a vida estava difícil para ela. Por quê? Porque ela amava ao Senhor. E Deus não visita qualquer um. Jesus não ia em qualquer pessoa, ele conhecia o coração. Pessoa que não queria nada com nada, fica para lá. Mas ele conhecia o coração dessa mulher. Jesus não entrou à toa nessa sinagoga. Jesus nunca fez nada por fazer, sempre tinha um objetivo, tinha um porquê. Então ele viu essa mulher persistente, que mesmo sofrendo, ela amava o Senhor, apesar de todos os obstáculos que ela enfrentava, ela estava comprometida com o Senhor. Será que nós estamos comprometidos com o Senhor?
Será que nós viemos à igreja por vir, ou nós temos um objetivo muito claro? E Jesus, quando entra na sinagoga, diz a palavra, Jesus olhou para ela. Segundo, Jesus chamou aquela mulher. E em terceiro, Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher. Foi proposital. Não foi lá, Jesus estava lá, oi, tem uma mulher aqui curvada, deixa eu fazer alguma coisa. Não, ele foi e entrou por causa dela. Assim como ele ia em lugares específicos, mulher samaritana, quando ele foi no tanque lá onde estava aquele homem que 38 anos estava enfermo, paralítico, Jesus foi com propósito. Quem sabe é seu dia hoje. Jesus vem com um propósito na sua vida hoje, porque Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem visto a sua garra, Ele tem visto a sua dedicação, mesmo você passando por algum sofrimento, mesmo você passando por algum tipo de rejeição, mesmo que você esteja enfermo na sua carne, mas Jesus, Ele vê você. Eu me lembro de um texto que fala assim que Jesus, né, acho que eu sempre confundo, João 6, eu preciso decorar, João 6 ou João 9, que Jesus viu um cego de nascença. A Bíblia diz, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos, mestre, quem foi que pecou, ele ou os pais dele? Né? O homem sempre quer achar um culpado. Jesus falou assim, já que ele é cego, vamos lá curar ele. Jesus não está preocupado quem pecou, quem errou. Jesus está preocupado sim, vamos fazer um milagre, vamos exalar a obra de Deus, vamos fazer a glória de Deus surgir através, nesse ponto, que Deus seja glorificado. Deus é glorificado na sua cura, Deus é glorificado quando você é liberto, Deus é glorificado quando você recebe o toque poderoso do Espírito Santo. Eu costumo falar, as pessoas muitos são curadas, não contam o seu testemunho, você está roubando a glória de Deus. Assim como quando eu oro e as pessoas são curadas, eu não posso falar fui eu que fiz, porque eu estaria roubando a glória de Deus. Mas quando você recebe o milagre, você precisa contar, você precisa testemunhar. Apocalipse 19:10, na parte C do versículo diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você testemunha, você está profetizando aquela unção novamente, para outras pessoas viverem o seu milagre também. Então, por exemplo, você foi curado de fibromialgia, e aí você não conta. Aí tem alguém na igreja que está com fibromialgia, você não conta. Aí mais uma pessoa vem e conta, olha, em tal dia o pastor Flávio orou por mim, recebe aí, pastor. O pastor Flávio orou por mim, eu estava com fibromialgia, eu sentia dor no corpo, até no cabelo eu sentia dor, mas ele impôs as mãos e Deus me curou, eu estou aqui para testemunhar. Aí a pessoa que está no banco, eu tenho, então se fez na vida dela, vai fazer na minha, entendeu? Profetiza. Se aconteceu com ela, acontece comigo. Esse é o poder do testemunho. Mas se a gente ficar quieto, irmãos, a gente começa a falar assim, não está acontecendo nada na igreja, Deus não está curando, Deus não está libertando, Deus não está... Não, está sim, é a gente que está deixando de contar e testemunhar. Então Jesus olhou para ela, Jesus a chamou, Jesus impôs as mãos sobre ela, e o milagre aconteceu. Ela imediatamente se endireitou, ela foi curada na hora. Jesus ordenou e o milagre aconteceu. Aleluia. Tudo, né? Todo esse desfecho aqui, porque Jesus olhou e viu que uma mulher estava oprimida, ela estava doente, ela estava sofrendo, mas ela era fiel, ela permaneceu crendo. O que eu posso destacar dessa mulher? Que ela estava crendo. Quem sabe ela falava, um dia eu serei curada, um dia esse sofrimento vai acabar na minha vida. E chegou o dia dela, porque ela creu. Em nenhum momento a Bíblia fala que ela vivia reclamando, que ela vivia murmurando, que ela vivia blasfemando. Não. Ela perseverava, culto após culto, dia após dia, até que Jesus, né? A gente acha que Jesus demora, mas não é. Jesus capricha, né? Jesus fica às vezes esperando que a gente ministre. Imagina aquele lugar, falava sobre Deus, mas cadê?
aquela mulher estava oprimida. Aí ele entra em ação. Hoje, eu e você fomos chamados para manifestar as obras de Deus. João 14, versículo 12, fala assim, que obras maiores, o próprio Jesus falou, Jesus não tem problema que a gente faça obras maiores que Ele. Ele disse, obras maiores farão, se a gente crer. Se a gente cantou aí, né? Me usa como tu queres. A minha pergunta para você, você quer ser usado? Você quer ser usado por Deus? Deus tem mais vontade de te usar do que você mesmo de ser usado por Deus. Mas a gente precisa. É mais ou menos assim, quando Pedro, aquela tempestade, Jesus vinha sobre o mar. Pedro falou, Jesus, se é o Senhor, eu quero andar também. Mas os outros discípulos ficaram no barco. Quem anda sobre as águas é quem tira o pé do barco. Quer ser usado? Arrisca. Fé também é soletrado por risco. Correr risco. Segredo, são chaves aí. Quer ser usado? Comece a dar passos em direção a esse, né? Não precisa ser cura, pode ser, eu quero ser usado no louvor, quero ser usado na palavra profética. Comece a tirar o pé do barco e andar em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Comece a dar passo, porque senão a gente fica no barco e a tempestade está lá e a gente está chorando, gritando, a gente está vendo fantasma e Jesus está, faz alguma coisa. 2 multiplicações de pães. Uma, Jesus deu um ensinamento. Eles falaram, Senhor, vamos dispensar todo mundo aqui, ó, tá fome, eles vão falecer. Dê vocês mesmo de comida. Jesus estava falando para eles, faz alguma coisa. E eles, mas nós só temos isso. Eles tinham o próprio pão da vida lá. Aí deram 5 pães, 2 peixinhos, Jesus multiplica, todo mundo come. Passado alguns dias, a mesma cena, parecida, com o mesmo tanto de pessoas, parecido. Um era a relva, outro era o deserto, mesmo, né, 5.000 pessoas, fora os homens, as mulheres, as crianças, que não eram contadas. Aí o cenário era bem parecido. O que aconteceu? Eles não fizeram nada, ficaram esperando. Eles já deviam ter aprendido. Vamos pegar aí. Quem tem pão aí, quem tem peixe aí, nós vamos dar graça. Não é assim? Eles deveriam ter aprendido a lição e eles não aprenderam. E para piorar, mas nós não somos assim, tá, irmão? Amém? Amém? Nós não vamos ser assim. Para piorar, Jesus estava atravessando o mar ali no barco. Aí Jesus falou, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Será que é porque a gente não trouxe pão? Aquele meme, né? Todo mundo bate a mão assim na cabeça. Eles não aprenderam a lição. Vamos aprender. Os sinais seguirão aos que crerem. Sinal não vai seguir quem está parado, irmão. Você quer evangelizar as pessoas ser salvas, você tem que evangelizar. Se ficar sentado, a unção de Deus não vem no sofá da gente. Deus não unge pessoas sentadas no sofá. Quando eu falo assim, é só para você entender. Eu radicalizo algumas falas para você entender. Deus vai ungir pessoas que estão fazendo, estão indo, estão andando, estão tirando o pé do barco. Quero orar com você. Quero orar nesse instante. Eu creio que Deus vai fazer algo agora.